Olá, quero te acolher na presença de Jesus Cristo e pedindo ao Espírito Santo que abençoe esse dia de sábado, que nessa bênção do Senhor você possa encontrar forças para superar todas as dificuldades deste dia, louvando e bendizendo o Senhor. Eu me chamo Dilton Góes e começamos agora o nosso programa diário Reflexão do Dia. Hoje, dia 13 de setembro de 2025, São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, memória, sábado, cor litúrgica, branco. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, século IV, ele que nasceu por volta do ano 349 em Antioquia, na Síria, Ásia Menor, procedente de uma família muito rica, assim considerada pela sociedade da época e pelo próprio Estado. Desde cedo ele tinha e demonstrava uma devoção com o nosso Senhor, principalmente em Maria, sua mãe, e isso chamava a atenção dos monges e de todas as pessoas ali ao redor. Então, ele que tinha, a sua família tinha para ele um futuro de uma carreira política, ele abriu mão de tudo e foi seguir Jesus. João foi um moralista no sentido positivo do termo, né? Ele que pregava a palavra para os leigos, conseguiu muitos sacerdotes muito cedo em sua vida, e o fato das suas pregações pregar ali uma disciplina no Senhor, e logo, logo ele conseguiu muitos inimigos. O partido contra João foi liberado pelo patriarca de Alexandria, o Teófilo, quer dizer, dentro da própria igreja, e pela imperatriz Eudóxia. Então, ela que ajudava a igreja, sustentava com dinheiro, e as pregações do São João Crisóstomo não atendiam às necessidades dela. Então, junto com o patriarca da Alexandria, o Teófilo, acabaram criando um partido contra ele e perseguindo politicamente. Várias vezes ele foi exilado pela pregação, mas o povo adorava a pregação dele, e quase que deu uma rebelião política lá em função desse afastamento de São João Crisóstomo, que morreu testemunhando Jesus, mesmo em meio às perseguições. Ó Santo Protetor da Fé, ajudai-nos a não cair nas ciladas do demônio, nem nas diversas ideologias mundanas que nos prometem facilidades. Fazei que a nossa fé cresça cada dia mais e com ela possamos encontrar Jesus verdadeiramente. São João Crisóstomo, rogai por nós. Vamos preparar o coração e acolher na sabedoria, na inteligência, a palavra do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele, para alcançar a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao único Deus imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 112. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre.
do nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para entendermos esse evangelho, é necessário entendermos o que quer dizer esta árvore, né? A árvore boa que dê fruto, não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. A árvore, então, é o sentido desse evangelho. A árvore, então, é o nosso corpo, a nossa mente, nosso ânimo, nosso intelecto, nossa inteligência. A árvore, ela precisa de raiz. A raiz entra no solo. Então, aonde está o sentido da sua vida, a raiz da sua vida? Está em meras filosofias humanas? Você confia, então, no outro homem? Porque a palavra fala: feliz do homem que acredita e confia em outro homem. Este é um homem infeliz. Então, a sua vida depende de leis humanas, né? Você depende de constituições humanas. Então, sua raiz está nas verdades humanas e não nas verdades divinas. Então, os seus frutos são ruins, os seus frutos são maus. Por quê? Onde está fixada a raiz, o seu interesse, né, em Jesus Cristo, está situado em terreno infértil. Então, o que diferencia o fruto é a árvore, né? Toda árvore é conhecida pelos seus frutos, não o fruto que direciona a árvore. A árvore é que produz frutos. Se serão bons ou maus, vai depender da onde e como você está situado com aquela raiz. Um ditado muito popular que na minha época de criança eu ouvia, de rapazinho ouvia. Ela fala assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não. Que absurdo! Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você talvez já tenha ouvido esse ditado. Mas que loucura! Como que um pai e uma mãe vai educar os seus filhos? Ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não. Que loucura! Então é mais ou menos isso. É faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não. É quando Jesus
ele compara, então, a casa edificada na rocha, a casa edificada com os seus pilares aprofundados até chegar na rocha, seus alicerces muito bem estabilizados, assim como a árvore precisa da raiz de um solo fértil para gerar bons frutos, a casa, a família, né, toda a estrutura familiar, ela tem que ser edificada na rocha. Às vezes o terreno não é muito bom, mas abaixo tem a rocha, que é Cristo, entendendo? Em cima do terreno pode ser as propostas mundanas, as propostas deste mundo, mas a minha casa está edificado em solo forte, na rocha. É de lá que eu subo o alicerce, é de lá que eu subo as colunas, né? Que vão estar apoiados para edificar a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha casa está edificada na rocha. Mesmo que para cima eu tenho a confusão de um solo instável, mas a minha casa está edificada na rocha. Faça o que eu digo e faça o que eu faço, meu filho, minha filha. Assim é que tem que ser um homem, uma mulher que direcione e dirige a sua casa. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Os nossos filhos têm que ver papai e mamãe fazendo o que eles dizem para fazer, aplicando em suas vidas o Santo Evangelho e dando testemunho de vida com o seu testemunho de fé. Na primeira leitura de hoje, em 1 capítulo 1, versículo 15 a 17, é muito interessante que Paulo fala assim, ó, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro pecador deles. Olha só que inteligência de Paulo, que humildade. Ele se sente pecador. E é por se sentir pecador, ele fala, por isso, ou seja, na minha consciência de pecador, encontrei misericórdia que em mim, como primeiro Cristo, né, em Jesus, demonstrasse toda a grandeza do seu coração em mim, no meu pecado, né? Eu tendo consciência de ser pecador, isso me obrigou a cavar mais fundo para alicerçar a minha vida num terreno sobre a rocha, né? Então, Cristo Jesus demonstrou em mim toda a sua grandeza e fez de mim, ou seja, um pecador, um modelo para os que crerem nele, para alcançar a vida eterna. Tá vendo? Como é fácil aqui. E entendendo essa primeira leitura, você vai falar, mas eu também sou pecador. Eu tenho pecados. Mas Cristo vê em você o seu esforço de santidade. É Cristo que te cria como modelo. Nós temos que ser modelos de santidade para os nossos filhos. E depois o Salmo 112 de hoje. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Olha só que versículo lindo. E talvez esse salmo também foi inspiração para Maria no Magnífico. Quem pode comparar-se ao nosso Deus que se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho. Quer dizer, ele nos transforma, assim como o filho pródigo da lixeira, lá da lavagem dos porcos, é colocado de pé e volta ao Pai em busca do seu perdão e da misericórdia. Então, que a santa palavra do Senhor possa nos produzir em nós esse espírito, né, renovador, que nos seja capaz de gerar bons frutos, de ter a nossa vida alicerçada em rocha, para que possamos testemunhar Jesus neste mundo, como fez o nosso querido São João Crisóstomo, o santo de hoje, pelo qual rogamos a Deus, né, que seja ouvida a intercessão deles por cada um de nós, para que possamos, a seu exemplo, testemunhar Jesus, mesmo em meio às perseguições deste mundo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.